Olá a todos, eu sou o Ricardo do blog rbtech.info. Estamos iniciando mais uma aula de CodeIgniter para iniciantes. Na aula de hoje nós vamos fazer a segunda operação do nosso CRUD, que vai ser o Retrieve, que vai ser pegar as informações do nosso banco de dados e apresentar as mesmas na tela conforme a nossa necessidade. Para isso a gente vai, além de utilizar um método de seleção para pegar os dados do banco, a gente vai também utilizar uma library de criação de tabelas que o CodeIgniter nos oferece. Então vamos para o nosso projeto. Primeiramente vamos fazer algumas adaptações aqui. Nós estamos carregando o nosso model na função create, que a gente fez na nossa aula passada. Então o que eu vou fazer? Eu vou tirar fora isso aqui da função create e vou colocar aqui no meu constructor, para carregar isso aqui para todas as funções que eu for utilizar, ao invés de individualmente para cada uma, evitando assim uma linha de código extra para cada um dos itens. O funcionamento permanece o mesmo. Agora aqui na minha função retrieve, eu vou fazer então a questão de mandar os dados para a minha view. Então aqui dentro de views, vamos abrir o nosso retrieve.php, que atualmente tem somente aqui o base name aqui. Vamos fazer um echo. Vamos colocar aqui um H2, pode ser. Opa. Lista de usuários, né? Que é o que a gente tem lá, nossa tabelinha de usuários. Fechamos o nosso H2, ponto e vírgula. Se eu for lá na minha tela agora, apareceu aqui lista de usuários. Então, simples assim. Agora, no nosso model, nós vamos criar a função responsável por pegar todos os dados da tabela usuários lá no nosso banco de dados. Então vamos criar aqui a nossa public function. Eu vou chamar essa função de get_all para pegar todos os registros. E essa função aqui ela vai fazer só isso aqui, ó, return this db get e o nome da tabela que eu quero pegar. No nosso caso é curso_ci, ou então o nome da tabela que você colocou. Com isso daqui eu já estou retornando todos os dados da minha tabela curso CI e mandando para onde eu chamar essa função, uma vez que eu tenho um return. Aqui no meu CRUD eu vou fazer o seguinte. Na minha função retrieve, aqui no meu controlador, eu vou criar uma variável extra dentro do meu array dados. Eu vou chamar este item aqui de usuários e ele vai receber o valor de this CRUD, que é o que a gente está chamando aqui em cima, né? Get_all, e aqui a gente chama o result, a função result. Isso aqui está tudo na documentação do Active Record. Se você quiser dar uma lidinha lá, não vai fazer mal nenhum você aprender mais sobre isso daqui. Então eu estou pegando em forma de objeto o resultado da minha function getAll e mandando isso dentro de uma variável chamada usuários lá para dentro da minha view. E a view em questão nesse caso é a view retrieve. Uma vez dentro da nossa view retrieve, a gente vai ter que fazer o seguinte, ó, a gente vai ter que criar uma tabelinha com os dados, certo? A gente vai criar uma tabela e para isso a gente vai utilizar uma library do nosso CodeIgniter chamada table. Então eu preciso dar um thisLoad library table para conseguir utilizar isso. Agora o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer um for each pelo seguinte, porque eu estou pegando um objeto com todos os dados da minha tabela. Então, for each usuário ou usuários, deixa eu ver como é que eu mandei aqui, usuários, ok, então, for each usuários, has, linha, o restante aqui eu não preciso. Então, para cada item do meu objeto usuários, e eu dou um apelido de linha para ele, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar aqui this table
add underline raw, que é para adicionar uma linha. E agora eu vou adicionar os dados que eu quero nessa linha. Como é que funciona essa questão do table? Dê uma olhadinha aqui na documentação. Ó. Vamos vir aqui na documentation, em HTML Table Class. Olha só, a primeira coisa que eu preciso é carregar a library table e depois é só eu adicionar as linhas ou então passar um array de informações para a minha table. Se eu quiser dar um add raw, é só eu colocar as informações que eu quero dentro dessa minha linha. Então, no meu caso aqui, o que eu vou fazer? Eu estou pegando tudo lá do banco de dados, lá eu tenho ID, nome, e-mail, login e senha. Eu quero o ID, o nome, o e-mail e o login. A senha eu não quero mostrar na minha tela, certo? Então, o que eu vou fazer aqui? Ó? Add raw. O primeiro item vai ser, então, a minha linha ID, que vai ser o ID do usuário. O segundo item vai ser linha nome. O terceiro item vai ser linha e-mail. O quarto item vai ser linha login, certo? Feito isso, eu adicionei várias linhas para cada registro da minha tabela. Eu venho aqui embaixo e peço para ele gerar, para ele dar um generate, que nem está mostrando na nossa documentação aqui, ó. Aqui, ó, echo this table generate. Então é isso que eu vou fazer aqui, ó. Echo this table generate, abre e fecha parênteses, ponto e vírgula. Então eu adicionei todas as linhas na minha tabela e dei um generate, pedi para gerar a minha tabela. Vindo aqui no meu retrieve, se eu não fiz nada de errado, nós vamos ter aqui os itens, ó, uma tabela. Se você vir aqui e observar o código fonte, você vai ver que ele adicionou aqui, ó, criou a nossa table, criou aqui as TRs e as TDs e adicionou todas as informações lá dentro. Olha só, tudo aqui. Só que eu não sei o que é o que. Então, antes de gerar as linhas da minha tabela aqui, antes do meu for each, eu vou fazer o seguinte, ó. Vou pegar aqui this table set underline heading e eu vou setar aqui. O primeiro campo é o que? ID. O segundo campo é o que? Nome. O terceiro campo é o e-mail e o quarto campo é o login. Então eu estou setando os headers da minha tabela, os cabeçalhos da minha tabela. E olha só, ID, nome, e-mail e login. Ok, tudo bonitinho, tudo funcionando certinho, pegando lá do meu banco de dados. Note que como eu estou recebendo um objeto, ao invés de gerar a minha tabela aqui, por exemplo, eu poderia muito bem criar uma lista e assim por diante. Você pode fazer o que você quiser pegando aqui através do apelido que você der para o teu objeto. Então você tem um objeto que você está recebendo e você pode acessar qualquer propriedade desse objeto. Tudo muito simples de se fazer, muito fácil de se entender também. Então olha só, está vindo aqui todos os campos da minha tabela, mostrando os dados aqui que eu quero utilizar. Para você entender um pouquinho mais sobre essa questão aí dos selects, eu indico que você venha aqui na documentação do CodeIgniter e você abra aqui o Database Class. Aqui em Database Class você leia com muita atenção o Active Record Class e também aqui o Generating Query Results. Essas duas partes aqui são as principais da questão do database que a gente vai estar utilizando aqui. Já utilizamos umas na aula passada também, né? E que a gente vai estar sempre utilizando. Por exemplo, aqui ó, no Active Record, Selecting Data, você tem todas as maneiras de select. Ó, o get que nós pegamos, get where, select quando você quer fazer alguns campos, select max, min, AVG e assim por diante. Então você tem todas as funções aqui, é só ler a documentação e utilizar o que for preciso. E no Generating Query Results, a gente tem aqui o nosso result, que a gente acabou de utilizar, tem o result em forma de array, tem o raw, que é uma linha só, quando você quer selecionar, por exemplo, um usuário para fazer login, e assim por diante. Então, num-rows, num-fields, free-result, você tem vários métodos aqui que você pode utilizar. Então, leitura da documentação do Database Class é obrigatória para quem quer dominar aí o desenvolvimento com o CodeIgniter.
Vamos aqui na nossa tabela adicionar algumas coisinhas que a gente vai utilizar para as nossas próximas aulas já. Nós temos aqui os registros dos usuários, né? Se nós criarmos um novo aqui, por exemplo, ó, vamos criar aqui o Joãozinho, joão@email.com.br. O login é João, a senha é 123 123. Cadastrei. O campo novo deve conter aqui, meu til. Aquela função alfa da minha validação, então não está servindo, não está me permitindo com acento. Deixa eu pegar isso aqui e tirar isso até do meu validation. Deixar aqui só o max length aqui, então, em vez de alfa aqui, tiramos fora isso na validação, porque senão ele não vai deixar cadastrar. Cadastro efetuado com sucesso. Retrieve aqui, já está o Joãozinho aqui aparecendo como foi cadastrado, todos os cadastros aparecendo aqui já. Agora a gente vai criar na nossa tabela os linkzinhos para editar e excluir cada um desses usuários. Então aqui no nosso retrieve.php vamos colocar mais uma linha aqui no header da nossa tabela, colocando operações. E aqui nós vamos adicionar no último item aqui, ó, nós vamos fazer o seguinte, ó, uma vírgula aqui. Primeiro nós vamos ter o editar. Então, para fazer o editar, a gente tem que colocar um link. E para colocar um link, a gente utiliza o anchor, que a gente já viu antes, né? Então, vamos fazer aqui, ó, anchor, crud/update, vai ser a URL de destino, né? E o título vai ser o seguinte, vai ser editar. Vou botar entre aspas simples aqui. Editar. Feito isso, minha tabelinha já tem que aparecer aqui um linkzinho, ó, de editar, certo? Apareceu com todos. Só que não vai ser assim que vai funcionar o nosso editar. Por quê? Porque a gente tem que definir quem que a gente quer editar. Nesse caso aqui é o número 1, número 2, 3, 4 e assim por diante. Então o que eu vou fazer aqui, ó? crud/update. Eu vou colocar, em vez de colocar aspas simples, eu vou colocar aspas duplas nesse carinha aqui, ó. E daí aqui no final, depois de update, eu vou colocar mais uma barra e eu vou pegar a minha variável linha id. Então o que eu vou fazer? Eu vou passar um terceiro parâmetro, olha só aqui, editar/1, editar/2, editar/3 e assim por diante. Editar não, update, desculpa. Então sempre eu vou passar um terceiro parâmetro para minha URL, lá em cima, ó, cuidando, update/1, olha só. Aqui se eu pegar, ó, update/2 e assim por diante. Então eu sempre vou estar colocando qual dos usuários que eu quero editar. A mesma coisa vai ser para o excluir. O excluir vai ser junto aqui. Então o que a gente vai fazer? A gente vai concatenar aqui. Vamos colocar aqui entre aspas simples um separador, pode ser um hífen. E aqui a gente copia todo esse anchor que a gente colocou aqui, ó. Ctrl C nesse bichinho aqui. Cola aqui. E aqui crud/delete. E aqui vai ser excluir. E o que deu errado aqui? Deixa eu ver. Faltou um ponto na concatenação aqui, ó. Ok? Então nós temos o linkzinho para editar e para excluir também. Vamos atualizar o nosso retrieve. Olha só, editar, ali ó, update 1, update 2, delete 1, delete 2. Então a nossa tabelinha está pronta com as operações também que a gente vai utilizar a partir da próxima aula. É muito simples de pegar os dados através do Active Record. Aquela documentação ali é básica, eu mostrei para vocês. Deem uma lida naquela documentação e façam testes com outras opções. Vocês podem ordenar as pesquisas, vocês podem escolher quais campos vocês querem trazer. Vocês podem gerar listas, não precisa ser obrigatoriamente uma tabela. A única coisa que eu quis foi mostrar uma ferramenta a mais do CodeIgniter. Então você pode e deve fazer muitos testes aqui para descobrir o que é melhor de pegar, como é melhor de pegar a informação através do CodeIgniter, certo? Se você tiver alguma dúvida sobre o que a gente viu nessa aula aqui, você pode postar o seu comentário no nosso blog, está aparecendo aí no cantinho do vídeo, rbtech.info, certo? Que a gente vai tentar responder a dúvida de quem precisar aí na medida do possível.
No mais, gostaria de pedir somente que você compartilhe essa aula numa rede social para ajudar a divulgar esse curso, uma vez que é gratuito para todos os públicos, então não vai cair a mão de ninguém se você tweetar ou curtir no Facebook aí para ajudar a gente a divulgar esse trabalho. No mais, aguardo todos vocês na próxima aula, que a gente vai fazer então a questão do update e também do delete se der tempo. Ok? Muito obrigado a todos que estão nos acompanhando e até a próxima videoaula.